Boa tarde, turma. Nesse vídeo nós estaremos respondendo 5 questões da lista de cálculo da forma molecular. E na primeira questão da lista diz o seguinte: a fórmula mínima de um composto orgânico é CH2ON. Sabendo-se que o peso molecular deste composto é 180 gramas por mol, qual é o valor de N? Bom, primeiramente eu acho a massa molecular, da fórmula mínima, analiso quantas vezes o elemento químico, os elementos químicos, eles estão aparecendo na fórmula e depois eu multiplico com as suas massas atômicas. Que o carbono, na fórmula mínima, ele aparece uma vez e tem a massa atômica igual a 12, que multiplicando isso vai dar 12. O hidrogênio ele tem massa atômica igual a 1 e aparece 2 vezes na molécula, multiplicando vai ficar igual a 2. O oxigênio ele tem massa atômica igual a 16 e ele aparece apenas uma vez na molécula. Multiplicando isso, vai dar 16. Somando tudo, eu tenho uma massa molecular igual a 30. Seguidamente, eu vou aplicar uma relação matemática para achar o valor de N e vai ficar da seguinte maneira. Se a fórmula mínima do composto é CH2ON, nós temos 12 mais 2 vezes 1 mais 16 é igual a 180. Essa é a substituição da fórmula. Logo, N vai ficar 180 dividido por 30, que é a massa molecular do composto que eu achei. Essa divisão vai ser igual a 6, então a resposta correta aí será a letra C. O valor de N será correspondente a 6. Bom, na segunda questão diz que as anfetaminas, elas são aminas utilizadas como estimulantes e vulgarmente conhecidas por bolinhas. Uma dessas substâncias é a benzendrina. Ela é formada por 80% de carbono, 9,63% de hidrogênio e 10,37% de nitrogênio. Sabendo-se que a sua massa molar é 135 gramas por mol, pode-se afirmar que a sua fórmula molecular aqui eu posso utilizar o cálculo direto da fórmula molecular, onde eu posso tirar aqui a porcentagem, juntamente com a massa molar, que ele já me dá na questão, e depois dividir pela massa atômica de cada elemento químico. Para o carbono, que ele me dá na questão, eu tiro 80% de 135, e esse valor vai dar 108. Esse 108 eu divido pela massa atômica do carbono, que vai dar 9 mols. Agora, para o hidrogênio, eu tenho 9,63% de hidrogênio, que tirando a porcentagem para 135 da massa molar, esse resultado dá aproximadamente 13. Eu pego esse 13 e divido pela massa atômica do hidrogênio, que vai dar 13 mols. E para o nitrogênio, eu tenho 10,37% de 135, que esse resultado vai dar aproximadamente 14. Eu pego esse 14, divido pela massa atômica do nitrogênio, que é 14. 14 dividido por 14, esse vai dar igual a 1. Agora, esses resultados que eu encontrei, eu posso juntar para formar a fórmula da anfetamina, que no caso eu tenho 9 carbonos, eu tenho 13 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, essa é a fórmula molecular da anfetamina. A alternativa aqui correta na questão 2 vai ser a letra E. Aqui na terceira questão, fala que usando um espectro de massa, determinou-se que a massa molar da vitamina C é 176,12 gramas por mol. Sabe-se que a fórmula empírica ou mínima dessa substância é C3H4O3. Com base nessas informações, qual é a fórmula da vitamina C?
Primeiramente, eu vou achar a massa molecular da fórmula mínima, que ele já me fornece na questão. Eu analiso quantas vezes os compostos na fórmula mínima eles vão aparecer e multiplico pelas suas massas atômicas. E depois eu somo tudo. No carbono, ele aparece 3 vezes na fórmula mínima. Eu multiplico ele pela sua massa atômica, que é 12. 12 vezes 3. O hidrogênio ele aparece 4 vezes na fórmula e o oxigênio ele aparece 3 vezes na fórmula. Multiplicando, esses valores e depois somando, eu vou achar uma massa molecular de 88,062. Depois eu faço uma regra de 3 simples, onde 88,62 está para 1 mol e o 176,12, que é a massa molecular do composto, está para X, porque eu quero saber o número de mols que está para essa massa molecular. Então, fazendo a regra de 3, eu divido 176,12 dividido por 88,062. Esse valor vai dar 2 mols. O valor que eu achei foi o 2. Então, eu pego esse valor e multiplico pela fórmula mínima que ele me deu, Logo, a fórmula da vitamina C é igual. Eu pego o 2 que eu achei, 2 vezes 3, tenho 6 átomos de carbono. 2 vezes 4, tenho 8 átomos de hidrogênio. E 2 vezes 3, tenho 6 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular aí da vitamina C é C6H8O6. Na quarta questão, fala que a fórmula mínima da glicose, do ácido acético, do ácido lático e do formaldeído é exatamente a mesma. Essa fórmula mínima é o CH2O. Sabendo que as suas massas molares são dadas por 180 gramas por mol, 60 gramas por mol, 90 gramas por mol e 30 gramas por mol. Qual é a fórmula molecular de cada uma dessas substâncias, respectivamente? Primeiramente, nós vamos achar a massa molar, da fórmula mínima, que ela vai valer para todos os compostos, pois eles têm a mesma fórmula mínima. Fazendo isso, eu analiso aqui quantas vezes o elemento químico ele está aparecendo na fórmula mínima, multiplico pelas suas massas atômicas e depois somo tudo para achar a massa molar. Então, a massa molar que eu achei aqui dessa fórmula mínima foi 30 gramas por mol. Seguindo, eu vou achar quantas fórmulas mínimas são necessárias para se chegar à massa molar de cada substância. Primeiramente, nós vamos fazer aqui com a glicose, que ele me dá lá os 180 na questão, e eu divido por 30, que é a massa molar que eu achei da fórmula mínima. E esse 180 dividido por 30, ele vai dar 6. Esse 6 eu vou multiplicar pela fórmula mínima que ele me forneceu. E 6 vezes 1 do carbono, tenho 6 átomos de carbono. 6 vezes 2, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. E 6 vezes 6 e 6 vezes 1 do oxigênio, eu tenho 6 átomos de oxigênio. Agora, essa é a fórmula molecular da glicose. Agora, nós vamos achar a fórmula molecular do ácido acético. O ácido acético, ele me dá 60 na questão. Esse 60 eu vou dividir pela massa da fórmula mínima, que é 30. 60 dividido por 30, esse valor vai dar 2. Agora, eu vou multiplicar pelos índices da fórmula mínima. 2 vezes 1, eu tenho 2 carbonos. 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios. 2 vezes 1, eu tenho 2 oxigênios. E essa é a fórmula molecular do ácido acético.
fórmula mínima do ácido acético, lembrando. A do ácido lático, né, ele me dá 90 lá, e eu divido por 30, que foi a massa, né, molar que eu achei. Aí vai ficar, esse valor vai dar 3. Eu multiplico esse 3 pela fórmula mínima, que eu tenho 3 vezes 1, vai dar 3 átomos de carbono. 3 vezes 2 vai dar 6 átomos de hidrogênio. E 3 vezes 1 vai dar 3 átomos de oxigênio. Agora é a fórmula, né, do formaldeído. Eu tenho 30, que ele me fornece na questão, e divido pelo 30 que eu achei da massa molar. Esse valor vai dar 1 e vai ser igual, multiplicando, vai ser igual à fórmula mínima. Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Na quinta questão, aqui ele pede para eu determinar a fórmula molecular de um composto B que contém 40,0% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio, e cuja massa molecular é igual a 90 a 90. Aqui eu vou tirar a porcentagem, né? Eu posso fazer aqui um cálculo direto para encontrar a fórmula molecular. Eu vou tirar a porcentagem juntamente com a massa molecular, que ele já me dá na questão, e depois eu vou dividir pela massa atômica do elemento químico, que ele também já me fornece na questão. Para o carbono, eu tenho 40% de carbono, e tirando a porcentagem para 90, eu tenho 36. Esse 36 eu divido por 12, esse valor vai dar 3. Né? Então, eu tenho 3 mols de carbono. E para o hidrogênio, eu tenho 6,7% de 90. Esse valor vai dar aproximadamente 6. 6 dividido pela massa atômica do hidrogênio vai ser igual a 6. Para o oxigênio, aqui eu tenho 53,3, que tirando de 90, né, eu tenho aproximadamente 48. E esse 48 eu divido pela massa atômica do oxigênio, que vai dar 16. E 48 dividido por 16 vai dar 3. Com os valores que eu encontrei, eu vou montar a minha fórmula molecular. Para o carbono eu tenho 3, para o hidrogênio eu tenho 6 e para o oxigênio eu tenho 3. Então, a fórmula molecular do composto B aí é C3H6O3.